Olá, sou a Inês, mãe de uma bebé, coach espiritual e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, as histórias de outras mães e entrevistas com profissionais. Aqui encontrarás conversas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe no Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Porque agora falaste da questão do relacionamento e realmente não foi uma coisa que eu pensei a priori desta conversa. Enfim, mas realmente é muito engraçado esta questão do relacionamento, porque para mim é uma coisa óbvia, no sentido que vocês são os meus pais e, portanto, nunca questionei, não é? Mas é verdade que mesmo na escola, muitas das minhas amigas e dos meus amigos tinham os pais separados, divorciados, segundo casamento, terceiro casamento, o que fosse. E realmente sempre foi um bocado um comentário que eu ouvia, que era dizer, os teus pais são incríveis, casal maravilhoso, tipo. E agora estavas a mencionar isso e realmente podia ser muito interessante se tu quisesses partilhar, sei lá, 2 ou 3 coisas que tu consideras que foram essenciais no vosso relacionamento durante... Tu ainda hoje és mãe, não é? Portanto, não é isso. Sim. Mas nessa fase que é tão puxada, tão exigente, tão intensa, se calhar se te recordares de 2 ou 3 coisas que tu dissesse assim, olha, eu acho que isto foi mesmo essencial para nós conseguirmos, digamos... Porque eu vejo isso muito como um atravessar, nem é um ultrapassar, é um atravessar essa fase, não é? Sim. Concordo, é um atravessar, sem dúvida. Eu consigo identificar algumas coisas, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o teu pai ser quem é e ser a pessoa que é meio caminho andado para este atravessar acontecer de uma forma... O que é o meu pai? Como então, é que ele é? Então, o teu pai escolheu sempre a família antes de tudo o resto. Esta família. E, em termos profissionais, eu acho que também por isso, percebeu muito cedo que tinha que ser independente. Que tinha que gerir os seus horários. Aquela coisa do teletrabalho, que toda a gente diz que nasceu na pandemia. Já tinha nascido. A minha filha, ao tempo que o teu pai já fazia teletrabalho. E isso foi incrível. Portanto, as coisas que nos ajudaram a fazer essa travessia foi ele estar tão presente, eu poder... Eu ia dizer só uma coisa, acho eu que é importante dizer, corrige-me se não... Que é... Isto porquê? Porque obviamente que há muita gente que não está nesse cenário, não é? Em Claro. que tem um parceiro ou uma parceira tão presente. Eu acho que também, só dizer que é muito importante, eu acho que tu ias dizer isso a seguir, desculpa, que é, sobretudo, porque tu não estavas tão presente. Justamente, era onde eu ia chegar a seguir. E, aliás, no princípio da nossa conversa eu falei nisso. Para mim era claro que eu não podia ser só mãe. E houve um pequeno parênteses, houve algures no meu percurso que eu consegui identificar, tanto em ti como no Tiago, um orgulho no percurso que eu fiz profissional. E lembro-me de haver um momento concreto, nem sei muito bem qual foi, mas de haver um momento concreto, lá está, eu com as minhas culpas, fiz bem, não fiz bem, onde é que eu estou para os meus filhos pelas decisões que eu tomei, e eu sei que para mim fiz bem, mas para mim também é importante sentir que para vocês fiz bem. E houve um momento, acho que numa conversa a 3, em que veio, no fundo, à tona essa questão. Mas eu estou-me a desviar, eu quero voltar... Não, tudo certo, eu é que te fiz perder o fio. Quero voltar atrás. Precisamente porque para mim era claro que eu queria ser mãe, mas eu não seria feliz sendo mãe a 100%. Eu precisava de manter a minha carreira e de continuar a crescer na minha carreira. E não tenho dúvidas, aliás tive vários sinais ao longo da minha vida, até quando eu quis mudar de caminho e que invariavelmente ias lá parar fui lá parar, portanto alguma coisa de certo este caminho teve, e de facto esta travessia
comigo a trabalhar e, obviamente, num projeto muito exigente, num projeto com horários exigentes, com ausências grandes, mas com compensações, porque depois tinha esse lado, não é? O meu trabalho sempre teve esse lado, que era, eu podia estar 2, 3 dias desaparecida, e chegou a acontecer muitas vezes, numa montagem de um projeto até à estreia, não sei o quê, estava 2, 3 dias desaparecida, porque saía, ainda dormias, chegavas, já dormias, mas depois estava 2, 3 dias em casa contigo. Sim. Portanto, havia a 100%, portanto, havia muito esta compensação e estava efetivamente a 100%. Porque quando estava, já não havia e-mails, não havia telemóveis nessa altura, ainda não havia nada, portanto, eu quando estava. Verdadeiramente. E portanto consegui, e também nessa altura o pai podia ter mais tempo para dedicar. Nós conseguimos este equilíbrio, e voltando à relação, nós conseguimos este equilíbrio e que teve muito. Se tivéssemos os dois no registro em que eu estava, teria sido. Claro que tudo se faz. Mas não teria sido tão bom. E se calhar não era o que tu desejavas, não é? E portanto, se calhar tu terias até repensado coisas na tua vida. Sem dúvida nenhuma. É sempre Sem dúvida nenhuma. E aí acho que lá está a questão do instinto, a questão de tu perceberes o que é realmente importante para a criança, não é? Para ti, mas para a criança, porque eu acho mas voltamos ao mesmo. Sim. Tem que ser para ti primeiro. Sim, mas eu não sei, pelo menos eu sinto muito isso, sobretudo quando a Sofia ainda era muito pequenina. Há ali um momento em que está tudo muito misturado, não é? O que é importante para ti é o que é importante para ela. Não de forma consciente, é quase... É animal. É animal. Pronto. Depois acho que isso se vai afastando à medida que a criança ganha o lado cognitivo e mental mais presente e lógico, etc. E, portanto, começa... E tu tens um bocado mais de distância, mas no início em que tu estás tão colado, eu acho que é quase impossível que o que seja importante para ti não seja o importante para ela. Claro. Tipo, humanamente, animalmente, pelo menos para mim era impossível. E é claramente isso. Ok, então em primeiro lugar é tu teres um parceiro ou a pessoa com quem tu decides ter um filho que no fundo esteja alinhado com o projeto, digamos assim. Exatamente. Seja ele qual for, exatamente. Ou seja o projeto qual for. Ok. Esse é sem dúvida o primeiro, enfim, a primeira variável fundamental a ter em conta. A partir daí, eu acho que é encontrar esse equilíbrio, é encontrar esse respeito, mútuo, é verdadeiramente gostares da pessoa que está ao teu lado. E a não te renderes à primeira questão, percebes? E há uma pergunta que eu toda a vida me fui fazendo, que eu acho que me foi sempre e que hoje é muito giro olhar para trás e sentir como essa pergunta chegou ao presente, foi: com quem é que eu quero estar amanhã? Com quem é que eu quero acordar amanhã? E é evidente que tivemos momentos menos bons. A nossa relação não foi só rosas, não é? Também é evidente que não fomos para a praça pública expor a roupa por lavar, obviamente. Portanto, quem nos vê acha que nós somos perfeitos. Não somos perfeitos. Sim, tá bem? Não somos perfeitos, e tu sabes disso. Não somos perfeitos. Mas também é uma coisa que o pai diz sempre, que é: se nós hoje estamos aqui um com o outro, é porque queremos. Não casámos, não temos nada que nos obrigue a estar aqui, a não ser o querermos estar aqui. E tendo feito o caminho todo que fizemos, estamos aqui. E isso foi uma pergunta que eu fui fazendo sempre ao longo da vida. E sobretudo nos momentos mais críticos. Foi: quero ultrapassar este momento crítico com essa pessoa, com esta pessoa, para amanhã ser avó e estar onde estou hoje, completamente, e valeu a pena. Para mim, fez-me agora pensar em duas coisas. Uma é a questão da comunicação. E eu, por exemplo, aí é um bocado o que eu diria que na minha relação com o Tomás ganha, é que eu acho que nós comunicamos muito e eu, sobretudo, eu falo muito, mas faz com que ele também fale, porque eu sinto que o falar sobre as questões que estamos a atravessar e não fazer um bocado aquela coisa do... Ou seja, porque é muito fácil dizermos: sim, não vais zangado para a cama, não vais dormir. Isso são tudo conselhos que eu acho super válidos. Mas é mais do que isso. É no dia-a-dia
ir falando das coisas, porque se nós deixamos acumular a um ponto em que vem rancor, em que vem raiva, em que vem zanga, e contra mim falo porque, sobretudo no início, quando a Sofia nasceu, eu acumulei muito rancor em muitos momentos, porque estive muito sozinha, por escolhas minhas. Eu sinto muito que o meu percurso com a Sofia, não é para agora, mas foi muito um teste a muitas coisas das minhas crenças, da minha perfeição, daquilo que eu achava que era ser mãe perfeita, todo esse... Pronto. E que, na verdade, em muitos momentos simplesmente fez com que eu, lá está, tivesse muito rancor, muita raiva, muita zanga em relação a coisas externas. Para outro dia. Mas a outra coisa, especificamente sobre ti e sobre o pai, que eu acho, que eu vejo muito, é que vocês têm, de facto, uma aceitação muito grande por quem o outro é. E orgulho. E orgulho, mas antes do orgulho, sem dúvida, o aceitar, porque também há coisas que não há orgulho, não é? Pronto. Mas essas coisas fazem parte de vocês, sim, não é? Sim. E eu acho que, obviamente que passado, quantos anos? 38. Pronto, 38 anos, conheces muito bem a outra pessoa. Mas não é só o conhecer, é o conhecer e aceitar, porque quantas vezes é que nós estamos numa relação, seja de amizade até, e estamos constantemente num julgamento, não é? Tipo, já não consigo ouvir isto, já não, que já lá vem ela com whatever, né? E eu acho que é legítimo e podemos todos ter um momento assim, mas eu acho que na nossa base, uma coisa é o que nós sentimos naquele momento só, pronto, mas na nossa base tu aceitares que aquela pessoa é assim e tu não vais mudar aquela pessoa. Essa é a maior verdade de todos os tempos e que eu acho que está na base de muito. Eu felizmente tive uma relação antes da relação com o pai. Oposta, né? Em termos oposta, e que foi uma aprendizagem inacreditável e que eu acho que foi das coisas mais difíceis que eu tive na vida, mas mais importantes para eu ser quem sou. E para aprender lições gigantes de uma pasada. Tungas, toma! Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Toma e vai decorar. Nomeadamente o não modificares alguém. Uma coisa é aquilo que eu acho que aconteceu connosco e que acontece em bom com todos os casais, é o nosso crescimento conjunto. Obviamente eu não sou a mesma pessoa que seria com outro companheiro ao fim de 38 anos. Portanto, a pessoa que eu sou hoje tem tudo a ver com a pessoa com quem eu partilho a minha vida há 38 anos. Obviamente. Mas ninguém entrou nesta relação à espera de mudar o outro. Yeah. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. É que as pessoas gostam de uma parte da outra pessoa e acham que o resto vão conseguir mudar. E isso não vai acontecer. Sim, e no fundo, pelo menos é a minha sensação, voltamos à mesma coisa, que é quando tu estás no início de um pós-parto, não é? Ou seja, quando vem uma criança, só põe em causa tudo isso. Claro. Não é? Tu próprio já me disseste várias vezes aquela coisa de quando as pessoas acham que a relação não está muito boa, vamos ter um filho. Vamos ter um filho. Vamos para resolver a relação, a probabilidade daquilo rebentar é enorme, não é? Claro. Se bem que é engraçado, não é? Porque, na verdade, o fazer do filho pode ser tão apaixonante, claro, mas depois a realidade, quando o filho está cá fora... Tem que ter uma estrutura para aguentar. E mais uma vez, não é? O filho vem levantar um bocado a poeira, não é? E, portanto, trazer à superfície todas essas coisas que, se calhar, num dia-a-dia de um casal sem filhos, não vem. E, portanto, ou tu tens essa abertura com a pessoa e vais falando e comunicando. E por isso é que eu acho também que teres uma relação estável, ou seja, aquela coisa de apaixonar-te, casas em 2 meses, 2 meses depois tens um filho, ou engravidas, para mim é só assustador. Não digo que não possa haver casos em que resulta. Para mim é só assustador, porque tem tudo para, quando o filho chega, tu finalmente perceberes quem é que tens ao teu lado. Não é? E aí é tarde demais. E às vezes é isso que é preciso. Sim, claro. Porque os percursos são todos diferentes, não é? Mas percebo o que tu dizes. Se o teu objetivo for... Para mim não seria possível. Ficar com a pessoa. Para mim não seria possível. Sim. Exato, e isto também é importante dizer, não é? Ou seja, nós estamos a falar de um cenário em que o teu objetivo é permanecer com o teu parceiro, porque obviamente que há mães que querem ser mães sozinhas, etc. Eu sou e isso é outro cenário. Mas num cenário em que o teu desejo é permanecer com a pessoa, é criar o filho, os filhos, a vida, os netos, o que for, não é? Isso também tem muito a ver com a minha história, não é? Os meus pais separaram-se, eu era muito pequena,
numa época em que os pais não se separavam. E, portanto, o trauma que eu tenho nascido disso é enorme e claramente determinou muito esta minha vontade. Ou seja, eu nunca pensaria ter um filho se não sentisse que o solo era fértil para haver uma relação duradoura. Isto é claro, para mim. Naquela altura e hoje. Não quer dizer que se eu não tivesse cruzado com o meu companheiro, eu não poderia ter decidido ter um filho mais à frente, sozinha, com outro panorama qualquer. Claro dentro daquele meu panorama, aquele era o único e hoje acho que fiz bem. E só gostava de voltar atrás numa coisa que tu disseste, porque, pronto, quem não vos conhece não sabe, mas ou seja, o pai teve exatamente o mesmo, não é exatamente o mesmo, mas também tem um passado parecido, não é? Portanto, pais que não estavam propriamente alinhados, digamos assim. Exatamente. E, portanto, aquilo que tu disseste, eu acho que é super bonito, sobretudo porque acho que se for uma pergunta colocada com frequência, pode trazer a verdade de cima, que é, ok, a pergunta do com quem eu quero estar amanhã, mas a questão de tu estás aqui porque tu queres. E realmente vocês não casaram, não é? Como tu mencionaste há bocado, e portanto a vossa escolha de estar junto é verdadeiramente uma escolha só de vontade e não de dever. E portanto essa coisa do tu podes te ir embora amanhã, que nem sequer precisas, quer dizer, vai sempre haver coisas para resolver, não é verdade? Mas nem sequer, digamos, legalmente tu precisas de fazer o que quer que seja, nem precisas voltar a ver a pessoa se não quiseres, não é? Porque não tens essa obrigação, faz com que, possivelmente, não sei, eu nunca tinha pensado nisto, mas faz com que a escolha de verdadeiramente estar aqui seja, que venha de dentro, não é? Venha de uma vontade. Sim, isso para mim, ou seja, o não casar sempre foi uma decisão consciente. Sim. E sempre foi uma decisão, mas isso sou eu a ser eu. Sempre achei que no momento em que tivesse um contrato assinado que a coisa perdia o sentido e a graça, portanto não fazia qualquer não fazia qualquer sentido. Quando vocês eram miúdos ainda pusemos a hipótese, porque, enfim, na escola, porque eu fui muito apontada como filha de pais separados e depois quando os nossos amigos começaram a separar-se e, enfim, conversas convosco e tudo mais, percebemos que não, nós estamos alinhados. É o caminho certo. E acho que vocês, esse não é um trauma que vocês tenham. Não, de todo. Para mim, pelo menos, nunca foi uma questão. Aliás, eu até achava imensa graça. Sim, os meus pais não são casados e eu não sou batizada. Era sempre um escândalo, mas era um escândalo bom, portanto não. Não, acho que não. E acho que de facto, no fim, eu acho que isso demonstra o quão mais importante é o relacionamento do que o casamento. Aliás, e nada contra o casamento. Eu sou casada. Portanto, sim. Não foi propriamente com intenção. Nós nunca casámos, como tu sabes, com a intenção de casar. Aliás, ainda falta essa parte. Sim, vamos ver um dia, talvez venha. Mas sinto muito que é engraçado porque essa questão da escolha, eu sinto, mesmo estando casada, eu sinto muito isso, eu sinto muito que é uma escolha. E sinto muito que lá está, atravessar esta fase e nós e falamos sobre isto abertamente, lá está, em que isto é um projeto, não é? Ou seja, claro. Isto é um projeto que tem um início, um meio e não, digamos, um fim, mas uma continuidade mais afastada. E falamos muito sobre essa ideia, essa questão, e acho que vocês, nesse sentido, foram sempre um exemplo para nós. Se bem que o Tomás também tem os pais juntos também, portanto nós temos um bocado o exemplo oposto do teu, não é? Ou seja, temos dois casais que são à sua maneira felizes e equilibrados, com desequilíbrios, mas equilibrados. Mas isto para dizer, eu sinto muito que essa escolha consciente de olhar para um filho como um projeto, não no sentido de criar um projeto perfeito, mas no sentido de ver os desafios que vão surgindo como desafios e não como problemas, certo. Não é? Acho que é meio caminho andado para tu conseguires, quando surgem as dificuldades, porque surgem, não é? Cada um tem as suas, mas há momentos de facto muito difíceis e há momentos muito cansativos. Tu conseguires olhar para aquilo como isto é um obstáculo que nós vamos ultrapassar em conjunto. Em conjunto. Essa é a questão, é olhares para o obstáculo não numa de culpares o outro, exato, mas numa de encontrar em conjunto
solução para ele. Porque muitas vezes a tendência é essa, não é? A coisa não está a correr bem e a culpa nunca é nossa. Naquele momento a culpa nunca é nossa. Depois é. Mas naquele momento é sempre porque ele não veio, porque ele não fez, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o que mais. E na verdade, e tu há um bocado disseste uma coisa gira, que sim, um bocado clichê, não me vais para a cama zangado. Mas isso é tão importante. Isso é verdadeiramente tão importante. Aquela coisa de alguém dormir no sofá, não me lembro. Atenção, preciso só dizer uma coisa sobre isso. Nós, por acaso, nunca tivemos essa experiência, mas a questão de dormir no sofá é muito engraçado porque eu conheço algumas mães cujo processo de pós-parto necessitou dessa... Isso é outra coisa. Exato. Não, isto só para dizer que o dormir no sofá tem vários cenários. O que tu estás a falar é dormir por estar zangado. Exatamente. Não é? Nem sequer partilhares a cama. Exatamente. Não na ótica de haver essa necessidade por questões práticas do dia-a-dia. Mas, again, mais uma vez, tu estares alinhado com o parceiro e ambos estarem felizes com essa decisão. Sem dúvida. Outra coisa é tu ires para o sofá, ou ele ir para o sofá, ou alguém para o sofá, porque não estão zangados e nem sequer conseguem comunicar, nem conseguem... Pronto. E quando, no fundo, quantas vezes já depois da luz apagada é que tu consegues até dizer na vergonha daquilo que disseste ou fizeste, desculpa, não é? E isso é tão importante. É tão importante. Não é? E... Estava a ver se ainda está a gravar. Sim. Mas sim, acho que o cuidar do casal, voltamos ao caminho, não é? O cuidar do casal é cuidar da família. E é cuidar da família para além daquele filho, para além do seguinte, e até aos netos, porque é completamente diferente hoje nós estarmos juntos e continuarmos a dar-nos apoio um ao outro. Com quem é que a Sofia está neste momento? Claro. Com o teu pai. Com o meu pai, sim. Não é? Portanto, é esta estabilidade que permitiu nós estarmos presentes quando a Sofia nasceu, que permite nós fazermos este vai e vem o mais possível, tentando apoiar-vos o quanto podemos, dentro também de não deixar a nossa vida, porque ainda estamos ambos ativos. Para quem não sabe, eu vivo em Berlim, eu não estou a viver em Portugal neste momento, e portanto, e a Sofia já nasceu em Berlim, portanto, Um desafio para todos. Exato, um desafio para todos, mas lá está, é uma presença completamente diferente e um dia-a-dia muito diferente. Claro. Sim. Gostava só, assim, para terminarmos, tens alguma última, não é recomendação, acho que essa palavra não é certa, mas alguma palavra que tu gostasses de deixar para mães que estão neste momento a atravessar, se calhar, essa fase mais difícil, já que foi aí que nós estivemos? Sim. Intuição. Eu acho que para mim não foi nada óbvio desde o início. Hoje olho para trás e percebo que as grandes decisões que eu tomei em relação a vocês, muitas das grandes decisões que eu tomei em relação a vocês, foram desalinhadíssimas. Não só quando nasceram, mas por aí fora e até na adolescência e tudo mais, foram muito desalinhadas com o que está certo e errado do ponto de vista da sociedade, mas foi verdadeiramente seguindo o meu instinto, que na altura eu nem sequer conseguia perceber muito bem que estava a seguir o meu instinto, não é? Aliás, há muitas coisas, e isso é muito giro, ver a diferença de quando tu nasceste para hoje, com a Sofia com 2 anos, a quantidade de informação e de desinformação, a quantidade de oportunidades de aprenderes e ao mesmo tempo de meteres a cabeça na areia e de não quereres ver, nomeadamente não quereres ouvir a tua intuição. E eu acho que é, de facto, é o instinto mais animal que nós temos, é a intuição. E nós estamos tão distantes, ou cada vez mais distantes do nosso âmago enquanto seres humanos, não é? Cada vez mais distantes daquilo que realmente é animal, é necessário de tão animal que é. E o instinto é aquilo que no reino animal permite efetivamente a sobrevivência. É o instinto.
do princípio ao fim. E, portanto, quando nós, mães, nos recusamos a ouvir o nosso instinto, a sentir a nossa barriga e a pensar aham ou aham, e queremos só fazer bem, queremos só cumprir, queremos só mostrar, queremos só perfeição, normalmente não... Sim, e é a sobrevivência da criança e é a sobrevivência da mãe. Justamente. Yeah. Justamente. Obrigada. Obrigada, eu. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!